falecimento. Pela alma de Jesus, Aparecida Moro, Lucinda Fernandes, Arlindo Moro, Ana Partíssimo, Nelson Cuti e por todas as almas. Da alma de Iva Alves dos Santos Matias, Mário dos Santos Matias, da Dona Maria das Dores, do seu José Francisco Ramos, Dona Teresa Romero Valentini, também pela alma da Dona Irene Evaristo Paixão, pela alma do Vinícius Paiva Prado, pela alma do seu João Bartolomeu. Também rogamos a Deus que dê saúde e muita bênção para a Dona Lourdes Almeida, lá do Itaim Paulista, 95 anos de idade. Você lembra dela, né? Dona Lourdes, a mãe do Jesus lá, aquele chato, a mãe do Jesus, lembra dele? Também rezar pela saúde da menina, né? Da Catarina Bezerra, da Dona Nete, de 71 anos de idade também. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Deus possa nos reconciliar, que o perdão possa nos reconciliar com a Igreja e com a presença de Deus. Reconheçamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e a vós, irmãos, que rogueis. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Ele amados, Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho do unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. na glória de Deus. Amém. Oremos. Deus do universo, que no mistério de Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renove no coração de todos os nós cristãos e católicos os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, da unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendiga minha alma, Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. A terra está repleta de tuas criaturas. Senhor, se o Senhor tire o alento, tudo morre e voltam ao pó, de onde vieram. Se mandais o teu Espírito, retoma a vida, e o Senhor renova a face da terra. Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras, que Deus se sinta feliz. Grato lhe seja o Senhor o meu canto, a minha fé e a minha oração. E eu terei sempre a alegria de Deus em mim, na minha caminhada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor e não ter no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como sempre, é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai nos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai-lhe um prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele domingo de Páscoa, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus. Apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou os ferimentos na mão e no lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor Jesus. E disse-lhes Jesus de novo para eles: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me mandou, também mando vocês, e envio vocês também para o mundo. E então, falando isso, Jesus soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo.
Aqueles a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, os pecados não serão perdoados. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto. A caminhada da Páscoa é, sem dúvida, a base, o ponto de partida da fé cristã e católica. Não existe fé cristã e católica sem a ressurreição, sem a presença de Jesus ressuscitado. Hoje, o Pentecostes, uma festa do Antigo Testamento, que era próximo da Páscoa ali, nos avisa em Lucas, no Atos dos Apóstolos, que há uma caminhada nova se iniciando. Uma caminhada dos apóstolos, do povo, dos discípulos, com uma consciência eclesial. Isso é muito importante. Não caminha mais cada um para si, Deus para todos, não. Existe uma consciência eclesial, que vai ser os grandes sinais. O Lucas vai falar dos sinais. Quais são os sinais que Jesus falou para eles também? Todos serão assíduos nos ensinamentos dos apóstolos. Haverá comunhão fraterna. Haverá a fração do pão, a Eucaristia. Haverá oração e haverá a partilha dos bens. São 5 sinais que devem caracterizar a consciência eclesial, o rosto, a cara da igreja. Então, em Pentecostes, nós celebramos a presença de Jesus ressuscitado no Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Essa presença certamente está entre nós desde o dia da Páscoa. O João, ele é tão avançadinho, depois escreveu o Evangelho lá para o ano 80, né? Ele já tem essa clareza. Para ele, o Espírito Santo sempre esteve com Jesus e sempre esteve no domingo de Páscoa. Para João. Os outros, o Mateus, o Marcos, o Lucas, eles respeitam um pouquinho aquele calendário judaico, né? Do Antigo Testamento. Então dá esses prazos, né? 50 dias, uma semana, ele vai respeitando esses prazos. Mas para São João, não. São João, logo de cara, no domingo de Páscoa, Jesus dá o Espírito Santo para os apóstolos. Mas isso é importante, mas também não é tão importante também, né? Porque é fato que algumas comunidades são mais avançadas, né? A comunidade de João, por exemplo, né? Parece uma comunidade mais avançada, né? Não é uma comunidade que parece ter tantos problemas. Tem problema também, mas não é igual aos problemas de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Então, a Páscoa, Jesus, o Espírito Santo está com Jesus ressuscitado no domingo de Páscoa, em qualquer tempo, formando a igreja com essa consciência eclesial. Lucas nos fala, no Atos dos Apóstolos, de vários Pentecostes. Muitos Pentecostes. Não teve só esse que se lê aqui. Muitos Pentecostes no Atos dos Apóstolos. Os teólogos antigos chamam o Atos dos Apóstolos de Evangelho do Espírito Santo. É muito interessante, porque ela é, de fato, a continuação do Evangelho de Lucas, né? E é, de fato, a vida de Jesus, a morte, a ressurreição, o tempo pascal, o Espírito Santo
A presença de Jesus no Espírito Santo, na igreja, a consciência da igreja vai formando, né? Esse itinerário, né? Lucas tem ele faz esse itinerário, essa geografia, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo sai de Jerusalém lá e vai para tudo é canto, né? Na presença dos apóstolos, né? Como mostra vários textos do Atos dos Apóstolos. O objetivo é ambicioso, o objetivo. Que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus ressuscitado, esteja na pluralidade, esteja nas culturas diversas, esteja na diversidade humana. É uma ambição. Então, o aspecto missionário, o aspecto da missão, está presente no Atos dos Apóstolos. A igreja missionária, né? Que deseja essa coisa grandiosa, né? Quase impossível, né? Que as diversidades, as culturas, isso pode dividir, separar as pessoas. Então, como diz Atos dos Apóstolos, Pedro viu o Espírito Santo na casa do Cornélio, na casa do centurião romano. É outro Pentecostes, né? Pedro ressuscita uma mulher na cidade de Jope, né? O Jope, vocês sabem, é perto de Tel Aviv, ali no norte da faixa de Gaza, lá em cima, né? Jope é lá, perto dessa cidade, Tel Aviv, que é uma cidade muito importante, né? De Israel, ali no norte, bem no norte da faixa de Gaza. Cidade de Jope, foi lá, Pedro ressuscitou a mulher. Hoje Jope não chama mais Jope, chama Jafá, né? Pedro também cura doentes, né? Da cidade de Lida, que existe, né? Até hoje, né? Lida é uma cidade israelense, mas os israelenses, você sabe, eles têm essa coisa meio de puro e de impuro na cabeça deles, né? Então, para eles, Lida é uma cidade cheia de povos misturados, né? Tem árabe, tem palestino, tem israelense, tem tudo. Eles consideram a cidade de Lida uma cidade de segunda categoria, né? É uma cidade mista, né? Mista. Não é uma cidade de gente pura. Puros somos nós, em Israel. Nós somos os puros. O resto é tudo impuro, né? É uma consciência que eles não conseguem entender, eles não conseguem sair dessa coisa horrorosa, né? Dessa mentalidade tão combatida, né? Por Jesus Cristo, né? Não conseguem. Por isso, às vezes, se justifica muitas coisas, né? Eles próprios. Vocês sabem o que? Eu estou falando bobagem, que vocês sabem de cor, salteado, né, gente? Nem sempre eu estou gastando meu latim aqui. Todo mundo sabe que é em Lida que está sepultado São Jorge. Evidente? Porque São Jorge morreu na Turquia, né? Na Capadócia. Mas ele foi sepultado na cidade de Lida. É lá que está. A Basílica tem os restos mortais dele lá. Que um dia vocês foram para aquele lado, não recomendo no momento, por causa da guerra da Israel e Gaza, mas se um dia vocês forem para lá, vocês vão lá, vocês vão ver, né? Os restos mortais, que vocês já sabem, né? Estou aqui só enchendo o saco de vocês. Bom, Pentecostes é a marca da atitude dos apóstolos ao anunciar o Evangelho para todos. E também dos membros da igreja. Ao enfrentar a realidade, o Espírito do ressuscitado ensina e os faz lembrar de tudo. Nunca está certo, né? É o Espírito Santo que eles colocam em movimento. O Espírito Santo não fica trancado em Jerusalém, lá naquele cenáculo lá, né? Naquela casa, naquele lugar lá, emprestado para os apóstolos. Não fica ali. Sai. Por que sai? Porque os apóstolos também saem. Né? Os apóstolos criam esse movimento do Espírito Santo no mundo, realizando a missão. Olha como Jesus é, hein? Como o Pai me enviou também no mundo, eu também envio vocês. Né? Receba, portanto, o Espírito Santo.
Então, para se ter um entendimento do Espírito Santo, de Jesus, realmente não tem escapatória. É preciso agir, é preciso intervir na realidade social, na vida. Então, ser católico, crer no Espírito Santo não é para qualquer camarada, não é para qualquer indivíduo, não é para qualquer, entendeu? Pé rapado, entende? Ser católico é uma coisa muito desafiadora para a gente. Nós todos, ser cristão, ser católico é um desafio mesmo, né? Se você ficar dentro de uma sala rezando com o Espírito Santo, é muito bonito, é óbvio que deve rezar. Mas não vai ter Espírito Santo, não. Entende? Você ficar trancado numa sala ali. Agora, se você abrir a porta e sair, você vai poder ver o Espírito Santo agir. Como é que eu vou lidar com isso? Não sei, ninguém sabe, não tem receita. É o Espírito Santo que vai fazer você agir, vai lembrar o ensinamento de Jesus para você. Esse é o papel do Espírito Santo, é isso, é essa memória. Trazer à memória Jesus, o seu evangelho, a sua vida. Então, é preciso ter muita coragem mesmo, né? De fato, o Espírito Santo, nunca o Espírito Santo vai dizer para nós assim que nossa vida está boa, que essa vida está sem problema, porque é mentira, né? O Espírito Santo não mente. Quem mente é o mal. O mal mente. Mas o Espírito Santo não mente, não. Sempre nós vamos ter problema na nossa vida. Sempre não vai estar bom. Porque é verdade. É assim que é. Né? Por isso, quando Jesus no Evangelho termina dizendo que a quem vocês perdoar os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Promovam a reconciliação. Essa é a grande missão, promover a reconciliação de tudo no mundo, né? Então, o Espírito Santo, ele vem para corrigir a gente. Para a gente não cair, sabe o quê? No pessimismo, na chatice, na mala sem alça, entende? A gente não cair na amargura e nos pensamentos tristes. Ser mala sem alça é coisa do mal. Ser uma pessoa chata é coisa do mal. Ser pessimista é coisa do mal. Isso tudo é do mal. O Espírito Santo vem fazer o contrário com a gente. É tudo o contrário. Pentecostes transforma realmente a vida dos apóstolos. No lado dos apóstolos, no Evangelho, depois da Páscoa, depois do Espírito Santo, de Pentecostes, você não encontra mais os apóstolos com medo, sem coragem, gente que não está afim de nada. Ao contrário, o Espírito Santo afasta deles o medo, traz a eles a coragem para anunciar o Evangelho, que é a palavra de Deus, segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo 1. A fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, ao mandamento de Jesus Cristo, transforma nós em morada da Trindade Santa. Transforma nós na morada da Trindade Santíssima. Santíssima Trindade, a comunidade onde a Trindade habita, a melhor comunidade. A igreja começou com os pequenos grupos pequenos. Começou com grupos pequenos, começou com pessoas indo até a casa das pessoas, anunciar o Evangelho sem nenhuma segunda intenção. Assim começou a igreja. É isso que Pedro faz, que os outros também fazem. Mas o que mais impressiona no Evangelho é o texto onde Jesus diz, em João 14,
O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará tudo e fará vocês lembrar de tudo. Ele insiste em falar essa coisa, tudo, é tudo. Mas o que é esse diacho de tudo? O que é isso? Tudo é quantidade? Não é quantidade. A gente pensa que tudo é quantidade. A gente mede as coisas pela quantidade. Mas com Deus não é assim. O tudo que Jesus fala é o tudo da qualidade. É o tudo da qualidade. O Espírito Santo, o que é a qualidade? O Espírito Santo nos faz ver tudo de modo novo, segundo o olhar dele, de Jesus. Poderíamos assim dizer, né? Jesus acompanha a gente sempre, no caminho da nossa vida. Como aconteceu com Emaús? O texto de Emaús está lá escrito para isso, né? É o caminho. Lucas 24 fala de Emaús, é o caminho. Depois aprofunda essa questão também no Atos dos Apóstolos, né? O caminho. O fato é o seguinte, minha gente, existe um movimento de Deus que vai além do ser humano. Essa é a grande verdade. Existe um movimento de Deus. Deus não ficou trancado dentro do baú. Não ficou. Botaram a lei dele dentro do baú, a arca da aliança lá, e acharam que Deus estava trancado lá dentro. Não está. Deus não ficou trancado dentro do baú. Deus não ficou trancado no templo de Jerusalém. Deus não ficou trancado dentro do cenáculo, aquela salinha que alugaram lá, emprestaram para eles. Deus sai. Deus tem um movimento, né? Por isso, o Concílio Vaticano II, com o Espírito Santo que iluminou aquela gente mesmo no Concílio Vaticano II, aqueles leigos que trabalharam lá, os bispos, aquele pessoal todo, e na década de 60. Quando definiram a igreja, o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, mas é o povo de Deus em movimento. Porque Deus caminha com a igreja. Deus está com a igreja, Deus mora na igreja, mas também mora no coração das pessoas. Deus, vamos falar a verdade, né? Vamos falar, ser claro e reto, vamos falar. Deus deu Jesus, o seu Filho, e nos deu o Espírito Santo também. Deus nos deu o seu Filho Jesus e deu o seu Espírito Santo, o seu Espírito Santo. E assim nos fez retornar ao grande sonho de Deus, porque Deus sonha também, né? Deus não gosta de ter pesadelo, assim como a gente não gosta também. Deus tem um sonho, porque ele guardava aquele sonho com ele. Qual que é o sonho? Trazer de volta o ser humano para conviver, como era no paraíso, lembra do paraíso, do Gênesis? Trazer de volta aquilo ali, aquela convivência, sem o pecado, que aquele paraíso, coitado, foi embora, né? O Éden acabou, o dilúvio acabou com o Éden, o mundo novo se fez em Noé, a família de Noé, o mundo novo se fez. Nós somos do mundo do Noé, não somos do Éden. O Éden se foi, né? O homem conseguiu destruir o Éden, né? Por isso, o mundo é destruído, dilúvio. E nós, então, fazemos parte desse mundo, né, recriado pelo dilúvio. Então, a igreja
Essa consciência eclesial de que fala o Atos dos Apóstolos e também o Evangelho, em João, a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, que caminha no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Portanto, é um povo em movimento. Existe esse movimento. Existe. Trazendo de volta o sonho maravilhoso de Deus. Por isso que a gente reza sempre, né? Sobretudo no dia da ordenação de padre, nos dias santos, na festa do Divino, lá em Mogi das Cruzes, né? Que a maior festa homenageando o Espírito Santo no Brasil é Mogi, Diocese de Mogi das Cruzes. Tem lá a festa do Divino, que é uma festa muito antiga, lá não sei de quando, sei lá, acho que quando os vaqueiros, sei lá, os tropeiros, sei lá, que eles andavam, que existe faz muitos séculos. Então, ele sempre reza, vem Espírito Santo, Criador, nossas almas visitar e encher nossos corações, queremos os teus dons na nossa vida. Vamos à escola do Espírito Santo. Não somos meros acadêmicos, não somos enciclopédia ambulante de fé. Nós temos que ir para a escola do Espírito Santo. Ele nos ensina tudo. Invoquemos o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Lembremos sempre desse olhar de Deus, desse amor de Deus, desse sonho de Deus por nós. Não sejamos malas sem alça, né? Sejamos pessoas capazes de, na paciência, com a coragem, com conteúdo de qualidade, oferecer a fé e a igreja para todas as pessoas. Creio em um só Deus. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo do seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. Orai em nós para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Senhor, por tuas mãos os sacrifícios para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do teu Filho, O mistério desse sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério da Páscoa.
e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao teu Filho único. Derramais o Espírito Santo, que no começo da igreja que surgia, revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra. Uniu a diversidade de culturas na mesma profissão de fé. Por isso, na plenitude da alegria da Páscoa, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos, nós também, nesse domingo de manhã, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. Bendito que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te damos graças, porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Léo X, com o nosso bispo Dom Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós praticamos a verdadeira fé cristã, católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, da alma do seu João Bosco Batista da Silva e também da alma do seu João Bartolomeu e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. Concedei-lhes conviver
na luz da tua face e na luz da sua presença ressuscitadora, ó Jesus. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e santos, todos que o Senhor chamou e escolheu desde o começo do mundo, para viverem com muito mais intimidade, perfeita unidade, e assim deu a eles, os santos e os apóstolos, a missão de nos ensinar a igreja, ensinar a nós a te louvar de uma maneira mais certa, mais correta, sempre por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado, ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ao rito da comunhão. Todo domingo tem que reclamar. Vamos ao rito da comunhão. Rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bendito os convidados à ceia do Senhor, és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Estava desligado esse negócio, né? Enfim, estava aqui. Temos que rezar, estava pensando aqui agora, a gente tem sempre que rezar sempre, né? Rezar pelo povo de Deus, pelas pessoas que acreditam, que têm fé em Deus, né? No mundo inteiro. Rezar para que o Espírito Santo faça a gente crescer, todos nós juntos, caminhar juntos, em busca da caridade, do bem-estar das pessoas, do bem espiritual das pessoas, né? Estava pensando, a gente tem que rezar também por todos que governam. Governam o país, governam o mundo, governam, né, as diversas realidades. Essas pessoas precisam ter consciência, né? Consciência não da política, consciência de fé mesmo, de que o exercício da sua vida, ocupando aquela missão, deve promover a igualdade, a solidariedade, a fraternidade, a justa distribuição, né, da renda, né, dos bens, né. Isso é um gesto, é uma marca do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, né. É interessante rezar para essa gente, né, que eles possam agir com fé, ter fé nesse mundo, né. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedes com abundância a tua igreja e os dons sagrados, conservai nela a graça da igreja, a graça que o Senhor deu a ela, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os apóstolos e discípulos purifique o coração de vocês de todo mal e ilumine a todos com o esplendor da sua luz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. E graças a Deus terminei no horário hoje. Amém. Coragem para todo mundo.